Boa tarde, gestores, boa tarde, professores, né? Estamos aqui hoje, mais uma live da educação infantil. Neste momento, quero pedir para cada um de vocês, né, paciência, que estamos num momento difícil, né, mas que a gente vai superar. E agradecer cada professor pelo seu trabalho em sala de aula, né, pelo seu trabalho que está fazendo. Muito obrigado. A gente está acompanhando, né, e vendo o trabalho maravilhoso na educação infantil. E não podemos, né, de ter esse contato com a criança. Nesse momento, se para nós está difícil, para a criança está mais ainda. Então, que a gente continue, né? Nós não sabemos ainda o dia certo de retornar, mas a gente está, né, firme para que tudo isso passe e para que a gente também volte à normalidade. Então, agradeço a cada um, agradecer também os gestores pela paciência, né? E cada professor também pela sua paciência. E que o nosso trabalho vai continuar. Boa tarde, professores, gestores. Então, estou aqui na SEMEC hoje para falar para vocês enquanto profissional, também enquanto mãe, que também tem filhos. Nós sabemos que não é fácil, né, que é um momento difícil, mas que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Não sabemos tudo, estamos todos aprendendo e a gente está aqui trabalhando em prol para que saia tudo como previsto, tanto por lei, né, quanto que é o melhor para o aluno e para vocês. Então, agradeço a colaboração de vocês nesse momento. Boa tarde. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os profissionais da educação infantil que estão dando o máximo para que acalente os corações dessas famílias, acalente o coração das crianças que estão em casa querendo muito ir para os CIs ou para a educação infantil, para os prés, e não podem. Então, há realmente, como a Rose falou, trabalhos maravilhosos, trabalhos excelentes, assim, ó. As professoras estão se reinventando, dando o máximo para que os pais possam, em casa, fazer as atividades. As diretoras estão dando o máximo de apoio, as orientadoras também. Então, eu quero parabenizar todo mundo. E desejar que a gente acabe com isso logo, né? A gente não tem uma perspectiva de tempo de término dessa pandemia, mas que a gente possa ter fé que isso tudo acabe para que a gente volte para a sala de aula para podermos abraçar, ter muita afetividade com as nossas crianças. Então, agora a gente vai começar a tirar as dúvidas que já vieram para a gente nas perguntas. A live está aberta para as perguntas ali também. Nós temos uma equipe de apoio aqui na SEMEC que vai nos ajudar a repassar essas informações para a gente no final e a gente vai tentar sanar a dúvida de todo mundo. Então, a gente vai começar com as perguntas que já vieram sobre planejamento. Tenho feito os planejamentos em forma de instruções, com o tema e uma explicação sobre ele. O que pretendemos com isso é a forma de aplicação, e tenho repassado às famílias na íntegra, porque acredito que não se trata mais do planejamento do professor, mas um conjunto, professor e família. Sendo assim, não repassa a orientação 2 planejamentos, mas um único. Creio ser o certo a fazer. Não? A pergunta que a professora fez, então eu vou responder. Não. O certo é seguir as orientações enviadas pela Coordenação da Educação Infantil desde o início da pandemia. Procurei não propor atividade que possa colocar qualquer criança com impossibilidade de realizá-la. Por esse motivo, excluir qualquer prática que envolva culinária e alimentos. Então, a resposta dessa pergunta é perfeita. A orientação é realizar proposta de atividades facilitadoras para as famílias. Então, quanto mais a gente pensar que lá na casa tem uma criança, que tem uma família que precisa do certo entendimento, então melhor sairá esse planejamento e a realização das atividades. Organizei material como tinta e massinha para enviar para as crianças, ampliando as possibilidades. Então, a resposta nossa é perfeito.
Se a escola disponibiliza e a família se deslocar até a unidade escolar, pode fazer sim. Inclusive, nós tivemos já um monte de escolas e um monte de professoras que já fizeram um kit e os pais foram buscar. Então, se tem o material lá na escola, a gestão pode organizar e passar esses materiais aos pais para que seja realizada a tarefa. As construções com sucata propostas são as mais simples possíveis, de fácil acesso e confecção por parte das famílias. Atividades de educação infantil de acordo com as matrizes curriculares municipais para a educação infantil. A resposta a essa pergunta. As matrizes curriculares da educação infantil no período da pandemia é utilizada somente como recurso de pesquisa, pois as atividades são complementares. Isso é muito importante vocês lembrarem. Após o término da pandemia, é que utilizaremos as matrizes como referência ao planejamento. Podemos usar apenas o código do objeto de conhecimento? Então, como está já lá nas matrizes, não. Pois na nossa matriz, nós escolhemos descrever o objetivo da aprendizagem sem o código, que fica mais fácil para os professores entender. Internet deles. Não, ele está dando lag aqui, mas aqui parece que está indo melhor agora. Vamos tentar. Pode ser. O objetivo da aprendizagem precisa ser necessariamente do quadro facilitador? Então, a resposta dessa pergunta, infelizmente, a gente não conseguiu compreender, né, sobre o que está se referindo. Então, a gente pede que vocês, quem fez essa pergunta, que nos faça outra, sendo um pouco mais claro. Teremos que colocar uma data de entrega das atividades na plataforma para as famílias? A resposta é, obviamente, que sim. Mesmo que o pai não retorne a atividade, você tem que dar uma data para ele reenviar a atividade novamente. Agora, em relação às tabelas, atividades de educação infantil de acordo com as matrizes curriculares municipais para a educação infantil, recebimento de atividades de frequência e levantamento, porcentagem de alunos atendidos, poderão ser preenchidas e impressas quinzenal ou mensal, há poucas participações. Então, não. Em relação às atividades de acordo com as matrizes da educação infantil, isso, né? Não tem. Tem que ser semanal de acordo com as orientações da SEMEC abordada no plano de ação. As demais perguntas lá no início a gente já respondeu. Dificuldades em construir uma sequência de atividades, já que são poucos alunos que fazem as atividades sugeridas. Então, professor, o importante é planejar e enviar essas atividades para todos os alunos. Se você ainda estiver com dúvida, eu estarei aqui na SEMEC para orientá-las. Mas não deixem de postar as atividades lá bem no Classroom, lá na página, lá no WhatsApp, bem direitinho, que os pais, se enviar, a gente dá parabéns aos pais. Senão, a gente conversa no final da pandemia. Como fazer um planejamento pensando na interação das crianças se quase não temos retorno com publicações na plataforma WhatsApp? A questão do planejamento já foi respondida anteriormente. Em relação ao retorno, cada professor se responsabilizará em atender a criança que não realizou nenhuma ou algumas atividades. Anderson, sobe um pouquinho, por favor. Pensar que estou fazendo minha parte é pouco, visto que a educação infantil é feita no conjunto. Vejo a necessidade de ações da SEMEC para orientar as famílias sobre a importância de realizar essas experiências planejadas pelas professoras. Então, referente às orientações das famílias, quem é responsável é a equipe gestora da escola. Este modelo que nos foi enviado este mês será apenas para o período de pandemia, correto? Corretíssimo. Então, esse modelo de planejamento que foi enviado para vocês deverá ser usado por todo o período da pandemia. Como já mencionado anteriormente, havíamos com um pouco de interação presencial com cada família.
criado uma maneira de planejamento com base nas reais necessidades dos bebês e possibilidades das famílias. Elaboramos planos simples, fáceis de compreender, organizados de forma bastante coerente, em que, se necessário fosse, as próprias famílias entenderiam a dinâmica das tentativas de relação, interação e acompanhamento sugeridas por nós. Enviamos nossos portfólios com detalhes do dia a dia, a maneira de organização e planejamento produzidos até então. Não tivemos retorno. Continuamos da mesma forma, trabalhando, atendendo as famílias, registrando as devolutivas e trocando informações diárias entre as famílias, a direção e cada criança. Gostaríamos de saber os porquês das mudanças nos planejamentos e, como também já mencionado, o porquê de não consultar-nos sobre o que já estávamos fazendo e tudo que até o momento construímos. Então, a resposta é a seguinte: desde o início, o planejamento foi orientado à utilização das matrizes como recurso de pesquisa a fim de produzir propostas e atividades complementares. E o planejamento é o mesmo, desde o início da pandemia. Se o projeto tem que seguir o mesmo modelo que o regente, então, na verdade, isso foi uma sugestão da coordenadora da educação infantil, que todos os professores, tanto regente quanto das específicas, trabalhassem juntos, né, devido à quantidade de atividades enviadas para casa. Vamos ter mais alguma mudança com o planejamento? Não. Quanto ao planejamento, as perguntas que vieram já foram respondidas. Então, agora a gente vai começar a parte da avaliação, que veio um monte de perguntas. Então, a gente vai ler todas as perguntas e no final da leitura eu vou explicar o porquê a referente à avaliação. Todas. Não convivemos mais de um mês efetivamente com as crianças. E apesar de recebermos retorno das atividades, em sua maioria, a proposta de avaliação para esse ano seria descritiva. Mas creio ser bem complicado descrever cada criança somente de distância, sem a experiência da convivência diária e a observação do comportamento das atitudes e outras orientações dentro da sala de aula. Se não finalizarmos as formações, como entregaremos as avaliações em julho? De que forma será construída? Passou a ser semestral esse ano. Como será realizado diante dessa situação? Creio que não temos como fazer ou pensar em avaliação nesse momento. O ideal é guardar o retorno das aulas presenciais para podermos fazer uma avaliação. Há pouca participação e comprometimento dos familiares. Haverá avaliação pensando que há pouca interação entre crianças e professoras? Na minha turma, iniciamos com 3 famílias, dando retorno através de vídeos e fotos. Nesse mês, apenas um aluno vem participando, com algumas faltas de devolutiva, sendo que o material que envia tem sido muito reduzido, dificultando observar a evolução no seu desenvolvimento. Minha dúvida é: vou avaliar apenas quem tem feito a devolutiva, completando apenas o que foi observado no vídeo? Como vou avaliar as crianças cujos pais não mandariam nenhum retorno das atividades? Como vou avaliar as atividades de que tenho retorno? Tenho todos os retornos de devolutiva das famílias registradas nos nossos portfólios. Porém, em relação à devolutiva avaliativa, informados de como fazer, sendo importantes ainda considerar que não alcançamos 100% das nossas crianças. Nesse sentido, não sabemos como poderemos avaliar. Se professor de projeto também tem que fazer, se será individual ou com professor regente, como será? Então, a resposta que nós teremos referente a isso é: referente às perguntas acima, todas que foram enviadas, a equipe da SEMEC irá elaborar um memorando sobre a avaliação, referente a muitos estudos, lives com a doutora Gabriela, que a gente está tendo com ela semanalmente, documentos e aguardando reuniões com órgãos superiores, para depois a gente dar uma devolutiva para vocês de como será a avaliação no final da pandemia.
Não tivemos nenhuma formação sobre a forma de avaliação em tempos de pandemia? Resposta: receberam sim orientações. Acho que desde o início nós estamos aqui, né? Todos trabalhando com o mesmo objetivo. Então, receberam o formato, o mundo, e nós fomos pegos de surpresa. Estamos aqui nos empenhando ao máximo para após a pandemia, dar conta das orientações necessárias de nosso alcance. Então, não é fácil, é novo para todo mundo, temos muitas dúvidas, mas estamos aqui todos juntos para nos ajudar. Como fazer a avaliação quando há participação dos alunos nas atividades EAD? Então, nós não temos atividade EAD, e sim complementares. Não. Vai ter que voltar. Tá, voltou. Pode... Tem que descer ali para mim. Aqui já terminou. Então, tem outras perguntas, assim, com outras dúvidas, e a gente vai tentar sanar para vocês também. Não tenho seguido projetos nem sequência didática. Aproveito as experiências que se apresentam quando recebo as atividades online. Alguns relatos de pais, as falas das crianças e a experiência com o plano anual, antigo. Temas como vogais, números, alfabeto, meios de transporte, comunicação, sentidos, leitura, história, música, tudo de forma mais lúdica e prática possível. É errado? Então, é erradíssimo, pois não condiz com as orientações. O plano anual antigo não existe mais. Agora nós trabalhamos com as matrizes curriculares municipais, que já foi desde o começo determinado que elas são de apoio para fazer as atividades complementares remotas para as crianças em casa. Em se tratar de planejamento, como a SEMEC está pensando no retorno às aulas, integral ou gradativo, como iremos garantir este retorno? Como agir em relação a não ter o retorno das atividades? As famílias estão no grupo, turma, recebem o material de fácil realização, mas não realizam as atividades? Há algumas semanas o número de retorno era baixo, as devoluções foram diminuindo a cada dia, atualmente o número de participação é mínimo, para não dizer nulo. Tem que descer ali, Anderson. Que resposta acho que está embaixo. Só tem em cima ali. Então, gente, em relação a essas atividades que os pais não estão concluindo, que no início começaram fazendo, agora nem tanto assim, que aumentou a questão impressa. Então, assim como para a gente, para os pais também não está fácil, né? Então, uns estão se adaptando, outros, infelizmente, ainda não. Outros, por conta de seus afazeres também, né? Está ficando mais complicado pela quantidade de filhos também. Pelo até o uso da internet, que muitas vezes não tem acesso, ou que se tem, mas é muito pouco. Então, eu acho que agora é hora de a gente entender e se colocar no lugar do pai e da mãe. Pode subir, Anderson. A SEMEC está montando estratégias para o retorno às aulas, quais? Estamos em estudo para elaborar o plano de retorno da SEMEC e enviar aos professores, aos gestores, para que repassem a vocês, professores. A SEMEC pretende abordar de alguma forma a necessidade da educação continuada em casa? Eu acredito que sim, pois é uma necessidade futura, é uma coisa que nos pegou de surpresa, mas que a gente vai continuar daqui para frente, né? Vai ser futuro mesmo. Será o tempo da SEMEC promover cursos para os professores, mesmo à distância? Nós aqui da equipe da SEMEC estamos estudando essa proposta para repassarmos a vocês. Como vamos proceder com os alunos se a base do nosso ensino é contato físico e afeto? Será feito rodízio com os alunos para reduzir o número em sala? Como vamos fazer para não haver contato físico? Então, essa questão será respondida, né, com o plano de ação do retorno, que é o que a gente está estudando agora para repassar para vocês. Todas as decisões relativas à mudança deveriam ser comunicadas ao corpo docente
antes de serem aprovadas. Entendemos a dificuldade de reunirmos-nos, mas também sabemos que existem várias possibilidades virtuais para tal. Então, todos esses questionamentos que vocês têm dúvidas, vocês devem fazer a equipe gestora de cada unidade em contato com a gente, sempre que eles têm dúvidas. Então, se vocês também têm alguma dúvida, entrem em contato com eles e as decisões podem ser tomadas lá também na equipe gestora de vocês. Então, ali, parabéns a toda a equipe SEMEC, pela forma como vem conduzindo esse momento único. Nós agradecemos, porque estamos todos aqui nesse momento de uma forma bem tranquila. Já vamos passar para as perguntas agora. Deixa eu só trocar aqui. Então, não estou tendo devolutivas das atividades, como vou avaliar? Então, Sheila, a gente já respondeu essa pergunta anteriormente. No final da pandemia, a gente vai ter um memorando com as normas de avaliação e daí vocês vão seguir as nossas orientações aqui para avaliar os alunos. E quando eles voltarem, a gente também vai avaliar os alunos que estão em casa e que não nos devolveram. Vocês têm que ficar bem cientes que as atividades complementam de vocês, bem feito, com planejamentos bem elaborados, fáceis de entender, para que os pais possam, se eles não estão mandando a devolutivas, eu penso que quem está perdendo é eles, não é vocês. Vai ser feito o portfólio e de que forma vai ser feito? Então, o portfólio eu já pedi para as diretoras encaminhar, da gestão que eles estão fazendo e de vocês também. Montem um portfólio de vocês desde o início lá, com os decretos, com as orientações que eu passei para vocês, passei para a gestão, com os planejamentos de vocês, com as atividades de retorno das crianças, vão montando, porque esse documento do portfólio é um documento para vocês aprovar que vocês estão trabalhando, para provar que vocês estão fazendo planejamento, para provar que vocês estão tendo a devolutiva daquelas crianças. Tem as tabelas que a gente já enviou para ser feito lá, das chamadas, com data, tudo organizado. Então, vocês estão tendo tempo em casa. Ah, tá. Eu volto. Pode continuar. Então, eu pulei a da Rosicléia. Ó. Como será essa responsabilidade do professor se o aluno não entregar a atividade? Na volta, nós vamos ver lá no nosso plano de ação, lá que vai ser nas estratégias que a gente vai trabalhar e a gente vai mandar isso, Rose. Agora, por enquanto, fica calma. Salete, de que forma procedemos com os pais que não entregaram nenhuma atividade? Eu penso que como orientadora e como gestora, vocês podem fazer um comunicado, um elogio aos pais dos grupos do WhatsApp, lá na plataforma, incentivando esses pais que é importante eles realizarem essas atividades, mesmo que tenham mais filhos, mesmo que eles tenham um compromisso. Eu já pedi para mandarem as atividades na sexta-feira, para que os pais tenham o contato de poder fazer final de semana. Eu penso que, e depois os que não mandaram, a gente vai ver lá no nosso plano de ação o que vai ser feito. A Juliana Ramos. Como podemos solicitar às famílias no que se refere às devolutivas, considerando que não há uma normativa, decreto, entre outros, que poderíamos nos dar suporte? Então, foi a mesma resposta que eu respondi para a Salete. Eu penso que de incentivo, de conversa, pedir aos pais para ter apoio, falar como você, como orientadora, dizer que os professores estão se empenhando, eles estão, olha, 1000 parabéns, eu recebi os planejamentos essa semana, eu analisei todos eles assim, ó, um planejamento eu gostaria de agradecer aos gestores que impulsionaram os professores a fazer as perguntas na sala lá que tiveram as dúvidas, sanaram. Foi muito bom para a gente esse momento. Eu estou à disposição de vocês para tirar outras dúvidas, se você quiser, no meu WhatsApp. Os gestores podem passar para os professores que eu atendo, eu dou suporte. Se você precisar aí também conversar, não tem problema nenhum, mas aqui estamos nós. Mas principalmente eu quero dar assim, ó, 1000 parabéns para todos os profissionais que nessa pandemia estão se reinventando e que estão trabalhando de maneira, maravilhosa. Então, era isso a minha fala. Maria
Maria Thiago Coutinho. Aqui. Da Maritânia. Já foi. Sim. Maritânia está dizendo, boa tarde. Tem pais pedindo atividades impressas do pré-2 para ir buscar, pois a orientação é para deixar os planejamentos igual, que é passado online, entre outros. Que poderíamos nós suportar? Eu penso que você pode repassar as atividades do jeito que você está passando online, de maneira impressa para os pais fazerem. Tem muita gente fazendo isso. Tem escolas que já estão repassando. Se os pais acham mais fácil dessa maneira, podem ir na escola. Não é o adequado, porque não é para ir para a escola. Mas se o pai realmente não tem internet e não tem como buscar, nós não nos opomos a isso, não, Maritânia. Mas acho que agora terminou, né? Tem mais alguma? Essa já foi. Eu estou acompanhando. Ah, tem mais uma ali, ó. Acredito que a questão das devolutivas é que está sendo frustrante para as professoras, pois têm se empenhado muito na elaboração das atividades e não obtendo o retorno como esperávamos. Essa também é a nossa angústia aqui, Juliana, mas assim, o que a gente pode fazer? Nós não temos, porque como é atividade complementar, eu não posso exigir do pai que faça isso.